Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Xadrez Romântico, onde nosso lema é xadrez e muita diversão. E hoje a gente vai fazer aqui algo diferente, né, também. Vai fazer um treino completo de xadrez. Então se você muitas vezes é iniciante, né, não sabe como treinar, a gente vai ensinar pela plataforma aqui do chess.com uma forma, né, lógico que existem várias e existem estudos que você nem usa a internet, né, mas é um exemplo que eu vou dar aqui que é o mais prático, né, que a gente tem mais acesso, que é fazer vários tipos de atividades de xadrez aqui dentro da plataforma, beleza? Então, inicialmente, a gente vai começar aqui com problemas, que é uma forma de aquecer o nosso cérebro, né? Conseguir sair ali para que ele dá aquela arrancada, né? A gente conseguir melhorar já o nosso jogo para os próximos treinamentos aqui. Então, a gente vai clicar aqui, ó, nessa pecinha e depois em problemas. Esse inicial aqui mesmo. A gente tem a assinatura diamante aqui, né? Então a gente vai ter acesso ilimitado a problemas, pode resolver à vontade, né? E se você também tem interesse em ter essa ferramenta, a gente vai deixar aí na descrição um link onde você pode também fazer a adesão do plano. É um plano anual, né? Aí não se torna tão caro, beleza? Então a gente vai fazer aqui a resolução desses problemas. Eu quero comentar aqui com vocês, né? O formato que está toda a resolução. Então sempre vai ter aqui uma pontuação, né, um rating que a plataforma nos fornece de acordo com as respostas que a gente dá para esses problemas. Então se a gente erra, ele tira um pouco de pontos, se a gente demora muito para resolver, se vocês verem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ele está contando então o tempo que eu estou demorando para resolver, né, como se estivesse pensando aqui nesse problema. O ideal é se eu fazer um movimento errado, vamos supor que eu fiz aqui, ó, esse lance aqui, ó, é que eu não fiz, né, só mexi com o botão direito aqui, ó, do mouse. Quem não sabe fazer as flechinhas, né, vai com o botão direito. Ou se eu capturei o cavalo aqui, por exemplo. Então é um lance errado nessa posição, porque tem um lance melhor. Não que seja um lance errado, né, mas se tem um lance melhor, automaticamente esse se torna um lance ruim, beleza? Então ele vai considerar esse tempo que a gente está pensando aqui, né, aqui nessa parte aqui, ó, um e pouquinho. E ele vai descontar pontos, ou ele não vai dar tantos pontos conforme a gente pensa mais em um problema. E se a gente resolve bem rápido, ele dá uma pontuação extra por a gente ter resolvido rápido. Beleza? Então eu quero fazer uma... Por mais que esses exercícios agora eles começam fáceis, né? Eu vou usar a mesma estratégia para todos os exercícios. Então a gente vai fazer uma forma de pensamento, uma linha de pensamento aqui, ó, na posição, para que a gente possa executar isso não só nos problemas fáceis, mas também nos problemas difíceis, beleza? Bom, inicialmente a gente já está dizendo aqui em cima, aqui, ó, jogam as pretas, então é importante a gente saber de quem que é a vez, né? Primeira coisa, e é bem lógico, né? Um problema de xadrez é a gente saber de quem que é a vez. Então jogam as pretas e ele não fala aqui, ó, se eu preciso dar checkmate, se eu vou ganhar uma peça. Então o ideal é justamente isso, você conseguir saber que na posição, o que é melhor? Capturar esse cavalo aqui, por exemplo, ou partir para uma outra ameaça, beleza? Então uma primeira concepção que você tem que ter de um problema. Às vezes, numa posição, você pode ganhar a dama, mas não é o melhor lance. Então a gente não vai seco resolver. Normalmente a gente tenta resolver mais rápido, né? Que é o ideal. Mas isso só acontece quando os padrões... Eu falo muito sobre isso no meu canal aqui, né? E a gente forma padrões na nossa mente. Então, essa tônica de formar padrões realmente só vem com muita resolução. Então, faz parte de um estudo diário, onde você vai se dedicar para conseguir, né, alcançar esse objetivo de formar os padrões aí na sua mente, beleza? Então, beleza. A gente tem aqui a visualização de que tem um cavalo sendo entregue. Nas peças aqui, né? Então, a gente tem uma peça a menos. Então, o que parece lógico? Eu capturar esse cavalo, beleza? Porque vai ficar empatado em relação ao material, né? Mas vai ser as vezes as brancas e elas vão começar. Pode me dar cheque, pode dar cheque com a torre e tudo. Então, eu tenho uma ameaça mais forte. Logicamente, eu bato o olho e consigo ver aqui, mas o cara que está iniciando agora, ele não vai ver tão fácil. Então, existe um padrão de checkmate que é com a dama na frente do rei, beleza? Na frente do rei adversário, né? Porém, nesse caso, ela precisa estar protegida por alguma peça. Nesse caso aqui, eu não vou jogar direto, porque senão eu não consigo explicar, né? Eu vou jogar e ela já vai para uma outra tela. Então, se eu capturar aqui com a dama, que parece o lance mais lógico, depois desse aqui, né, que a gente falou que ia capturar o cavalo, parece mais lógico capturar ali. E ela está protegida pela torre. Como não tem nenhuma peça protegendo o peão aqui, ó, com exceção do rei, vai ser checkmate. Por quê?
Porque a dama está atacando o rei não pode fugir pra cá, nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá, não pode capturar a dama e não tem nenhuma peça, por exemplo, um cavalo aqui, ó, evitaria o checkmate, né? A gente não poderia capturar, senão um cavalo poderia capturar a dama, beleza? Então a gente sabe que esse lance aqui, ó, com a dama aqui, onde eu vou soltar, vai ser checkmate e vai ser a resposta correta, beleza? Ó, correto. Ó, ele me deu aqui uma pontuação, porque eu resolvi 30 exercícios em sequência, e também faz parte do meu treinamento, né? Diariamente a gente resolve alguns exercícios, e ele dá aqui um gráfico, ver se vocês conseguem ver aqui também, ó. Vou tirar aqui da frente, quero ver se eu consigo. Aqui, beleza. Tem aqui a nossa propagandinha. Eu vou colocar ela aqui no cantinho, ou melhor, para vocês aqui ao vivo mesmo poderem ver. Beleza, tá aparecendo para vocês aqui no cantinho. Então ele já mostrou aqui no gráfico que a gente cresceu de 800 para 806, se eu não me engano, 811, né? Ó, ele estava em 806, foi para 811, beleza? Ele dá uma porcentagem e o tempo que eu levei, 4 minutos e alguma coisa ali. Ah, ele não vai direto para a próxima tela, né? Então é legal. Eu vou clicar aqui nessa flechinha aqui embaixo, tá? Eu vou sair aqui da frente, vamos ver. Aqui, ó, dá para você ver já. Vou clicar então nessa flechinha e ele vai, aí sim, lançar o nosso próximo desafio, beleza. Estou explicando de uma forma bem lenta aqui, e vai ser um exercício fácil inicialmente, né? Mas é para vocês entenderem o processo de resolução. Depois a gente vai começar a aplicar isso de forma mais rápida, conforme o desenvolvimento vai acontecendo. Isso é importante também para quem quer ser professor de xadrez aí, né? Você está acostumado, eu resolvo isso aqui, é só olhar e já resolvo. Mas muitas vezes o aluno ainda não alcançou esse nível, né? Não alcançou a visualização dos padrões de forma tão dinâmica igual você está adquirindo. Então não dá para cobrar ele, resolve tão rápido assim, né? Tem que fazer um processo de resolução. E esse processo de resolução demora tempo, né? Demanda realmente que o nosso aluno se empenhe, né? Em resolver os problemas aí, principalmente problemas de tática, né? Para que ele possa, então, melhorando o tempo dele de resposta. Então, o lance das pretas aqui, ó, foi peão, ou melhor, bispo por F3, capturou uma peça aqui, eu não me lembro que peça que estava aqui, né? Legal que a gente tem uma opção de dica aqui embaixo, para esse exercício a gente não vai usar, né? Mas com essa opção aqui ele mostra que peça que a gente vai mexer, ou ele dá alguma dica. Se eu não me engano, ele realça a peça que a gente precisa movimentar. Então, é mais ou menos a mesma situação, ó. Tinha acho que um cavalo aqui, né? Ele capturou, a gente pode recapturar aqui, que parece um lance óbvio e lógico, senão a gente vai sair perdendo uma peça, né? Já que ele tem aqui, ó, 2 torres, dama e bispo, 2 torres, dama e cavalo e bispo. Então ele tem um cavalo a mais. Beleza, então a primeira parte lógica é recapturar o bispo, né? Porém, eu tenho uma ameaça mais forte, se você quiser dar um pause, está aí começando, né? E quiser visualizar aí, tem checkmate em um lance, a gente vai já fazer. Então, aproveitando aquele mesmo padrão, ou um padrão parecido que a gente tem aqui nessa posição, que é a dama próxima do rei inimigo, a gente tem aqui, ó, a dama não vai estar na frente, né, igual eu tinha mostrado aqui, porque ela não tem acesso a essa casa, mas ela tem acesso a essa casa de H7. Ela vai estar protegida pelo peão, e o peão vai estar cercando aqui o rei para ele não vir para esse lugar, né? Então, o rei não pode capturar a dama por conta da proteção do peão, ele não pode vir para cá por conta do ataque da dama, não pode vir para cá, né, por conta da torre dele mesmo, e não pode vir aqui por conta do nosso peão. Então é checkmate. Por quê? Porque não tem nenhuma peça, né? Não tem nenhuma peça que possa proteger essa casa. Por exemplo, se tivesse um cavalo em F6, um cavalo em G5, um cavalo em F8, esses todos protegeriam o checkmate. Não poderia capturar aqui, né? Senão simplesmente o cavalo capturava, ou o cavalo saía daqui de F6 e capturava, ou de G5 e capturava. Ou ainda uma torre aqui, ó, por exemplo, das pretas, né? Por mais que eu capturasse lá, a torre que está aqui eu poderia capturar. O rei está em xeque, mas uma peça pode desfazer esse xeque aí, né? Então, beleza, já visualizamos que não é esse lance aqui e é esse, né? 31 em sequência, ele melhorou um pouquinho o nosso rate. Então, conforme a gente vai resolvendo, ele vai pontuando aí para saber mais ou menos qual que é nosso rating de resolução de problemas, que é algo diferente da nossa força, né? Que o rating é a força do jogador, né? Mas é algo diferente da nossa força de jogo, beleza? Resolução de problemas é uma outra coisa, mas fica um critério interessante também. É alguém que consegue resolver problemas aí com um nível de 2.000, 2.500, 3.000, não sei. Ele vai calculando, né? E isso, quanto maior a gente chegar, melhor. Beleza, então, próximo problema. Bom, então, esse é mais legal que os outros. Existe um padrão checkmate aqui um pouco diferente. A gente não tem a dama, então já descartamos aquela possibilidade da dama na frente do rei.
Mas a gente consegue visualizar aqui o seguinte, ó. Então, tem um peão dele que tá promovendo aqui, beleza. Ele tem peça a mais, por quê? Porque a dama dele tá no jogo ainda e a nossa não. Ó, nós vamos contar de forma rápida aqui, ó. Duas torres, três peças. Então a gente tem uma dama a menos. E ele tá fazendo mais uma dama aqui, ó, dependendo do que a gente jogar. Só que a gente pode recapturar a dama aqui agora, beleza? Porém, não parece ser tão fácil isso, porque se eu recapturar, ele toma, ele ainda tem uma torre a mais e um peão promovendo aqui, ó. Então, beleza, já vou quase que descartar essa possibilidade. Primeiro eu quero ver se tem alguma coisa melhor. Qual que é o, o foco aqui, ó? É a exposição do rei das brancas, né? Realmente ele está muito exposto pelo seguinte, o nosso bispo está cercando toda essa diagonal aqui, ó. E essa aula, pessoal, por mais que você esteja aí bem avançado já, aproveita para visualizar isso, porque algum sistema de resolução pode ser que te ajude também nos seus problemas aí, beleza? E principalmente se você tem interesse, né, um dia em se tornar um professor de xadrez, você precisa saber como orientar o seu aluno a chegar no objetivo final, né? Que não é simplesmente, vou tomar a dama mais rápido. Que nem ele bate o olho aqui, beleza, toma a dama direto, e às vezes erra o problema. Às vezes é isso, né? Mas às vezes ele erra o problema. Às vezes tinha que jogar a 6 nessa posição, não sei, entendeu? Então a gente tem que fazer toda uma preparação do aluno para que ele possa visualizar. Então, qual que é uma das primeiras coisas que a gente vai ver em um problema? É a exposição do rei inimigo, beleza? Porque pode ser que seja um problema de checkmate, né? Tá, então o nosso bispo está cortando aqui, ó, as casas do rei. Né? Então o rei está mais ou menos preso. Para onde que ele pode fugir por enquanto? Caso eu dê um cheque nele, ele pode vir para cá, né? E tem mais alguma casa que ele possa vir? Depende. Por exemplo, se eu capturar aqui com um cavalo, o rei captura, por exemplo, né? Ou ele pode nem simplesmente nem fazer isso. Ele pode tomar aqui de dama, porque ele não vai estar em xeque, né? Mas existe uma outra saída aqui, ó, que é aproveitando então esse outro bispo. Ó. Olha que legal, né? Esse bispo e mais esse bispo, agora sim, deixam o rei das brancas trancado. E ele está exposto porque ele não tem proteção de outros peões aqui, né? Então, se você quiser dar um pause aí e tentar encontrar um cheque que possa dar checkmate, aproveitando dessa questão aqui dos bispos, né? Então, eu estou fazendo de forma bem lenta e progressiva, que a gente vai aumentar um pouco a velocidade, né? Para ir melhorando também o nível para o pessoal que já está mais avançado. Mas esse é para quem está começando e saber também, quem está avançado, saber como ensinar o pessoal que está começando agora. Então, se você deu pause, você já conseguiu encontrar aí. A gente vai tomar aqui a nossa água. E o cheque é com o cavalo. Já dei mais uma dica, né? Se a gente der cheque aqui, por exemplo, faz algum sentido? Não, a dama simplesmente captura, né? Então existe um cheque aqui, ó, em H2, ó. Pode visualizar aí primeiro. Como que eu sei se o lance está certo ou não? Eu estou jogando numa partida presencial, física, com um tabuleiro ali. Eu não posso movimentar a peça antes, né? Não posso tocar ali no cavalo, senão vou ter que jogar. Então eu visualizo mesmo. O meu cavalo foi para H2, deu cheque no rei. O rei não tem acesso à casa de G1 por conta do bispo, não tem acesso à casa de F2 por conta do bispo e não tem acesso à casa de E2 por conta do outro bispo. Existe alguma peça que possa capturar esse cavalo aqui, ó? Nessa casa, nesse momento? Não tem nenhuma peça, nem nessa diagonal, nem nessa coluna aqui, ó. Nenhum cavalo que possa proteger, nada. Então, automaticamente, eu já sei que esse lance com cheque vai ser um bom lance. E que não tem nenhuma opção de fuga para ele. Então, ele não pode capturar, não pode mexer o rei. Nesse caso aqui, é checkmate, né? Ó, checkmate é o lance correto. Lembrando que a gente está no início aqui, né? Então vai ser um pouco mais fácil. Beleza, ele fez um lance agora. De novo, a gente vai para os padrões que a gente tem. Então agora a gente tem uma dama no tabuleiro, né? É mais fácil normalmente resolver com a dama, porque a dama tem realmente um raio de ação muito forte, né? Beleza, então ele fez aqui um ataque descoberto. Ó. Ele atacou a nossa dama, beleza? E ao mesmo tempo atacou a nossa dama com a dama dele aqui, ó. Eu tenho acesso a trocar as torres se eu precisar, que é um lance com cheque, né? Um lance intermediário, como eles chamam, né? Então, ele tem atacando a minha dama, que é uma peça mais forte, eu vou lá e faço um cheque, por exemplo, que é um lance intermediário, forço ele a dar uma resposta que não seja, às vezes, a que ele quer. Mas, automaticamente, eu já sei que esse aqui não é o melhor lance, né? Por conta de uma visualização prévia aqui que eu já fiz.
que eu sei que, logicamente, o pessoal que joga forte também já sabe qual que é a resposta, né? Mas existe um padrão aqui de checkmate com a dama também, próxima do rei. Então já dei essa dica. Então será que eu preciso capturar esse cavalo? Não, né? Porque eu vou estar pendurando aqui a minha dama. A dama está sem nenhum tipo de proteção. Ele fez um ataque descoberto, mas é um lance errado por parte dele, né? Então, como que eu faço para minha dama acessar uma casa próxima do rei dele? É mais ou menos o mesmo padrão de dois exercícios atrás aí, né? A gente tem o nosso peão em G6, que é um peão muito forte nessa situação aqui, ó. Ele deve estar valendo mais que uma outra peça mais forte, porque ele que faz a ancoragem aqui para nossa peça, né? Então, como que eu faço para dar esse checkmate? Eu tenho acesso a, a um cheque lateral aqui, ó. E nesse caso, a única opção dele é trancar com o bispo aqui, né? Cobrir o cheque com o bispo, mas a minha dama simplesmente captura, já que esse bispo não tem nenhum tipo de proteção, ó. Não tem nenhum cavalo, nem um rei, nem torre, nem nada protege ele. Ou ele pode movimentar o rei. Se ele movimentar o rei, a minha dama sai de H5, ó, tudo isso eu preciso visualizar antes de fazer o lance, né? A minha dama sai de H5 e vai para H7, cheque. O rei não pode capturar, não tem nenhuma peça que possa capturar em H7, ele não pode fugir para nenhuma casa aqui dessa coluna, tem minha torre, tem o peão, né? Mesmo que não tivesse a torre, ainda tem o peão dando o suporte. Tá, então vamos visualizar a outra opção. Se eu der cheque, ele cobre, eu tomo com cheque, o rei dele sai para essa, porque é a única, e eu jogo dama H7 da mesma forma com cheque, e o rei dele não tem para onde ir. E essa é a resolução do problema. Isso fazendo de uma forma mais dinâmica agora, né? Mas é importante você saber e conhecer esse padrão. Dama próximo do rei inimigo, ancorado ali, né, por uma peça, normalmente vai para o checkmate. Ou é um ganho de material muito grande, né? Às vezes ele tem alguma fuga, alguma opção, mas nesse caso que não tem nenhuma peça defendendo, realmente ficou ruim para ele por conta desse peão. Então vamos lá para a resolução. Por que eu não posso dar cheque aqui, por exemplo? A dama dele toma, né? E nem aqui, por conta do bispo. Então a única casa realmente é esse, e esse é o lance correto. Cheque. Olha, ele escolheu a linha mais longa, né? Ele podia mexer o rei. E a gente capturou. Ó, o rei dele ainda tinha essa opção, mas ele já abandonou, fez como se tivesse ido pro próximo. A gente acertou os lances, né? Então o rei dele vai para lá e a gente dá o checkmate. O próximo exercício, deixa eu tomar mais uma água aqui. Eu vou resolver de forma rápida, só para você ver o bônus que ele dá ali por questão de tempo, né? Se eu conseguir resolver rápido. Mas é importante você ter um controle nessa resolução para você não fazer muito rápido e também errar, porque você perde pontos, é até pior, né? Às vezes compensa você fazer mais lento e ter certeza que está certo, que é essa análise prévia que a gente está fazendo, a não ser que você goste muito de jogar Blitz, né? Aí você tem que se forçar a resolver mais rápido mesmo. Isso é importante também até em partidas pensadas, né? Que nem hoje lá o pessoal jogou. Hoje estou gravando no mesmo dia aqui que o Cash perdeu a primeira partida pro Jinglin ali no Campeonato Mundial, né? Eles foram pro, pro ping ali, né? Como a gente fala aqui. Então, cada um tinha poucos segundos no relógio ali antes de dar a meia hora extra, né? Então, é uma pressão que o tempo causa ali. Você tem que fazer o lance rápido mesmo. Então, é importante também você treinar. Você fala, mas xadrez rápido aí não serve pra nada. Serve, é importante você ter essa dinâmica também. Beleza? Então, vamos tentar resolver rápido aqui pra você ver. Tá, ó, o padrão que a gente viu aqui foi o cavalo aqui, ó. Então, cheque e capturo. Tá, agora eu preciso pensar. Será que compensa capturar aqui, ó? O rei dele... Ó, o meu rei se aproxima, caso ele mova pra cá e tal. Então, eu imagino que seja esse, ó. Ó. Agora eu consigo... Beleza, consegui. E agora, mesmo que ele vá atrás desse peão aqui, ó, ele nunca vai poder capturar o peão. Enquanto isso, o meu rei vai vir aqui, vai conseguir capturar esses peões. E no máximo, até ele conseguir capturar aqui, ó, o cavalo, eu vou conseguir chegar lá e promover. Então eu sabia mais ou menos que era essa linha de vitória. Então ele deu 13 pontos aqui pra gente, ó. Deu muito mais do que antes, né? Aqui não falou pra nós do bônus, ou ele já falou e eu não percebi. Mas jogando no celular, por exemplo, que a maioria do pessoal acessa, né? Aí você tem ali certinho, ganhou tantos pontos e mais tantos pontos de bônus pela velocidade da resolução, beleza? Talvez eu tenha demorado também um pouco, né? Por conta dessa análise aqui do cavalo por A3 e tal. Beleza? Mais um aqui, por exemplo. Ó, então vamos visualizar os padrões de novo, né? O rei está bem enrascado aqui, ó, né? Por conta que ele não tem essas casas por causa do bispo. O nosso cavalo também está tirando essas casas. A torre está tirando essas casas. Então o rei dele está totalmente preso. Qualquer cheque que a gente conseguir dar aqui vai ser checkmate. O que você consegue visualizar aí? Dá um pause e tenta encontrar a sequência de checkmate. É uma sequência simples, né? Mas é importante você visualizar esse padrão. Ó, a primeira coisa que a gente viu já foi que o rei dele está muito exposto. A gente tem 3 peças aqui, ó, em cima do rei dele, né?
e ele não tem pra onde ir. Então qualquer cheque que eu der vai ser checkmate. Entre aspas, né? Porque pode ser que, por exemplo, eu dou esse cheque aqui, ó, ele pode capturar, né? Aí não vai ser checkmate. Então o cheque correto é esse aqui, ó. Vamos fazer a análise primeiro, ó. Eu joguei esse cheque, o rei não pode vir pra cá por conta do bispo, nem pra cá por conta do bispo, e nem pra essa coluna aqui, né? Por conta da nossa torre. Não tem nenhuma peça que capture o cavalo em G7, então é checkmate, né? Não tenho nenhuma opção aí pra ele. Beleza, mais 5 pontinhos pra nossa conta. E tudo isso aqui faz parte do nosso aquecimento, né? Então, ó, existe um padrão de checkmate com a dama em G7 aqui, ó, protegida pelo peão. Então é só capturar aqui, ó, e aplicar o checkmate em G7, ó. Ó, eu ganhei 13 pontos, porque resolvi rápido esse problema. Vamos para mais alguns aqui, só para ver se aparecem padrões diferentes. Ó, esse padrão aqui já é bem mais legal que o antigo. Existem duas formas de checkmate que a gente está visualizando, dependendo do que as pretas fizerem, né? Mas a gente chama isso de mate do corredor, para quem não conhece aí. É quando normalmente o rei fica preso pelos peões dele, né? Mas nesse caso aqui vai ser um pouco parecido, usando regras parecidas com essa. Então a nossa torre está fazendo aqui, ó, você está segurando essa coluna aqui, né? A gente já sabe que o rei dele não pode vir para cá. E nós temos uma outra torre sendo atacada aqui, ó. E é a nossa vez, né? E a gente tem como expor mais o rei dele, aproveitando que ele já está mais ou menos exposto. Então as peças dele realmente estão atacando aqui, ó. Existe uma possibilidade até dele entrar com cheques aqui, ó. O nosso rei vai subir e tal. Mas é nossa vez. Então o tempo no xadrez ele resolve tudo, que normalmente ele nos dá muita vantagem, né? Por isso que as brancas normalmente têm vantagem, uma questão superior aí de vitórias, né? O pessoal tem mais facilidade de jogar de brancas por conta desse tempo extra aí que começam jogando. Então, se você quiser dar um pause e tentar resolver esse problema, ele é um pouco mais difícil que os outros, né? Ele ainda está no nível mais fácil, mas é um pouco mais difícil. E eu já vou dar a resposta aqui, ó. Quero fazer primeiro uma análise com vocês, né? Qualquer coisa que eu fizer nessa posição aqui, ó, que não seja cheque, ele vai começar aqui, ó, no mínimo, né? Vamos supor que eu simplesmente tiro essa torre aqui, ó. Ele tá com a minha torre, né? Vamos supor que eu simplesmente tire a torre, sei lá, jogue a torre aqui, ó. É pra tentar ameaçar cheque aqui, ó. Porque daí o peão vai estar cravado, não vai poder capturar e tal. Ele vai vir aqui, cheque com a torre, meu rei sai, ele vai ter cheque com a outra torre, ou até com essa também. O rei vai ter que fugir, talvez vai capturar meus peões e tal. Então não parece ser a melhor saída. Por quê? Porque eu vou dar chance dele ter contra-jogo, né? Vai que ele acha um checkmate aqui, eu não consigo calcular tudo, não sou uma máquina, né? Então, como que eu forço ele a responder do jeito que eu quero? Muitas vezes, uma forma fácil de resolver os problemas é começar com opções de cheque. Então, a gente dá um cheque, ele é forçado a resolver esse cheque antes de fazer outra coisa, beleza? Então, eu vou começar pela única opção de cheque que a gente tem aqui, ó, que é cavalo C6, beleza? Que é a resposta desse problema aqui, mas eu quero mostrar o porquê, né? Antes de resolver. Cavalo C6, cheque. Quais são as opções aqui das pretas? É jogar o rei pro lado, mas eu vou ter cheque aqui, ó, em A8. O rei dele não tem pra onde fugir, porque ele já tá preso pelas peças dele mesmo. Não tem como capturar a torre, vai ser checkmate. Opa, então, uma primeira saída eu já vi. E se eu der cheque e o rei dele fugir, eu já tenho checkmate. Mas, se eu der cheque e o peão capturar, que vai ser o que vai acontecer aqui, ó. Capturou. Lógico que essa análise eu tinha que ter feito antes, né? Mas aí entra naquilo que eu falei bem no início aqui, ó, desse problema. Eu tenho um mate do corredor aqui, ó. Ou algo similar a isso, né? Aproveitando dessa questão que o rei dele tá preso, né? Ainda consigo mostrar pra vocês mais adiante aí o que é exatamente o mate do corredor, né? Pra quem não conhece, logicamente. Esse cheque aqui, ó, faz com que o rei dele seja forçado a vir pra cá, já que a gente não tem ele não tem nenhuma peça que possa cobrir esse cheque aqui, né? Então ele vai ter que fugir pra lá, ó. Cheque. E agora a gente tem acesso àquele cheque que a gente queria dar desde que o cavalo veio pra cá, né? Caso ele não capturasse. E vai ser checkmate, porque o rei não pode fugir pra nenhum lugar, nenhuma nessa coluna, e não tem como capturar essa torre que vai pra A8, né? Então, checkmate. Beleza? Mais alguns aqui, ó. Beleza, agora outro padrão parecido de checkmate com aqueles que a gente tinha visto antes, né? Com a dama próxima do rei. Vamos direto para a opção aqui, ó, pensando lá. Então dama próximo do rei, já que tem a dama, né? E a primeira opção é forçar com cheque. Beleza? Então vamos lá para essa sequência lógica, né? Se eu der um cheque aqui, ó, a dama dele captura, não faz sentido. Cheque aqui, ó, o bispo dele captura, mas tem um cheque aqui, ó. Beleza. Cheque aqui, ó.
não tem nenhuma peça dele que possa capturar, nenhum cavalo, nenhuma torre, nenhum bispo, nenhum peão, nada. O rei dele tá totalmente preso, então ele não pode vir pra cá, nem pra cá. Ah, então é checkmate. Ainda não, né? A torre dele vai poder cobrir aqui, ó. Aí, aproveitando que o nosso bispo tá em H3, a gente vai lá e captura com a dama. E é checkmate, beleza? Então aquele mesmo padrão se repete muitas vezes. Por isso que muitas vezes você não precisa conhecer a posição em si. Ela não precisa ser igual, né? Então como é que você fala assim, como é que o Nakamura joga tão rápido? E faz os lances certos, né, com uma precisão muito boa. Ou o Magnus Carlsen, não sei, qualquer outro aí. Daniel Narodit, que faz aí teve uma polêmica grande, né? Em relação ao uso de engines, né? Pra quem não sabe, que é só acompanhar a questão do xadrez, né? Que ele tava usando engine e tal, mas não vão entrar nesse mérito. Ou o pessoal joga tão rápido. Como o pessoal joga tão rápido assim e consegue realmente fazer o lance certo, sendo que ele nem viu direito? É isso aqui, pessoal. É o padrão. Ele precisa ser fundamentado. Começar bem devagar, igual a gente tá mostrando aqui, ó, pra depois a gente ir melhorando e os padrões vão realmente aparecendo na nossa mente. Mesmo que a gente veja trocentas peças ali, ó, o padrão aparece e a gente consegue resolver rápido, né? Conforme a gente vai resolvendo, o nosso cérebro tem essa capacidade e as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. E mesmo os problemas mais difíceis passam a ser um pouco mais fáceis. E só realmente aqueles problemas muito complicados que os padrões ainda não estão definidos na nossa mente e a gente precisa treinar mais, beleza? Que são os problemas aí que não são exatamente de tática, né? São problemas mais estratégicos, né? Daí realmente é bem mais difícil, precisa bem mais estudo para você conseguir formar aí os padrões de estratégia também, beleza? E é outra aula, né? Por enquanto a gente está começando aqui a questão do ensino. Então é importante a gente ver esse tipo de padrão inicial aqui. Beleza, vamos para mais um. Tá, agora a gente tem uma posição bem diferente aqui, ó, e é bem interessante visualizar ela pelo seguinte. Como eu vi aqui, eu já bati o olho e já sei a resposta. Por quê? Porque eu já sei o padrão, né? Mas é um padrão... como é que eu posso explicar para vocês decorarem? Então, é o padrão de exposição do rei, né? O que aconteceu aqui, ó? Quando ele joga F6, ele acabou de jogar F6 aqui, né? Quando ele joga F6, ele expõe, de certa forma, o rei dele. Então, a única defesa desse peão aqui, ó, era esse e esse. Então, o que a gente pode fazer aproveitando disso? Ó, o rei dele só tem uma casa para andar, que é essa, ou essa daqui, ó. Só que se eu desse um cheque aqui com o bispo, ó, né? O que o rei dele vai poder fazer? Primeiro, ele pode capturar o nosso bispo. Isso é lógico, né? Vamos até fazer aqui, ó. Beleza, só que lógico, isso você tem que calcular antes de fazer o lance, né? E a nossa dama vai para lá, cheque. Então o que ele faz? O rei dele vai ter que movimentar, porque agora não tem nenhuma peça defendendo esse peão de G6, né? O rei dele movimentando para cá, eu consigo aplicar o checkmate em um lance. E aproveitando dessa casa, dessa debilidade que ele tem em D6 aqui, ó, a gente vai com o bispo protegido, né, ancorado aqui, ó, pelo nosso peão de C5, e o rei dele vai estar em checkmate, uma vez que não tem nenhuma peça que possa capturar aqui, ó, o bispo de D6. Então esse era um pouquinho mais complicado, eu quis resolver um pouco mais rápido. Qualquer coisa você vai dando um pause aí, né, para você também conseguir resolver esses problemas, caso você tenha um pouco mais de dificuldade, beleza? Vamos para mais um. Beleza, esse padrão é bem mais fácil, então o rei dele está exposto, a gente já visualizou, né? Vou para a primeira regra lá, rei exposto. A segunda delas é tentar forçar um lance com um cheque, e já, né, só com essas duas a gente já consegue resolver aqui o problema. Então eu vou demonstrar aqui, ó, algumas coisas. Então o rei dele está preso por conta aqui da nossa dama. Tem um peão ancorando aqui, ó, os cheques. E vamos fazer uma analogia aqui, né? Vamos tentar fazer uma análise mesmo, né? Então, as opções de cheque são dama em B5, mas ele pode cobrir com o peão. Dama em G4 ele pode capturar. O outro cheque que sobrou é dama em E6. E automaticamente é a resposta certa, né? A gente chama de mate da cauda de andorinha ou algo parecido com isso, porque o rei está preso pelas peças dele aqui, ó. Esse padrão acontece bastante e é fácil de visualizar, né? Então o rei dele está levando um cheque lateral aqui da dama, em diagonal, e as peças dele estão evitando. Mesmo que não tivesse um bispo em C8 aqui, ó, ele não ia poder ir para lá também por conta desse cheque em diagonal aqui, né? Então é o mate da cauda de andorinha que eles falam. Não precisava ter nem esse peão e nem esse bispo. Eles, não sei porquê, mas formam uma cauda aqui, né? Considerando a dama, o peão, a dama aqui e o rei. Eles falam que forma a cauda parecida com a cauda de andorinha, mas isso é só nome, né? O que importa é a gente aprender a decorar esse padrão de checkmate que fica fácil de visualizar, beleza? Então é esse cheque aqui, ó. Checkmate, né? Beleza, mais um.
Então vamos visualizar. O rei dele tá exposto? Sim. Por quê? Porque aqui tá o rei dele. A gente já capturou um peão aqui do roque. Talvez tenha uma opção de cheque aqui com a dama, né? Então vamos começar de algum lugar, visualizando. Qual que é a segunda coisa que a gente vai visualizar? Se a gente tem a opção de cheque, então vamos direto para essa opção. O rei dele já está exposto. Cheque aqui, ó. Faz sentido? Não. O cavalo dele captura. Qual que é a outra opção de cheque que eu tenho? Tem um bispo para dar cheque aqui em H3, alguma coisa? Não. Não tenho. Tem a opção de cheque de cavalo aqui por D6. Não faz sentido, porque a dama dele toma ou a torre toma. Mas tem o cavalo por B6 aqui, cheque. E o que eu faço? Eu forço ele a jogar peão por aqui, né? Por quê? Porque o rei não pode vir para cá por conta do cheque do cavalo. Então, lance forçado. Ó. Antes de, logicamente, eu fazer esse lance, eu tenho que visualizar os próximos, né? O que eu posso ver como próximo aqui? Ó? Um torre cheque, por exemplo. É um lance forçado. Ele vai ter a opção, talvez, de cobrir com a dama, não faz sentido nenhum, eu simplesmente capturo. Ou fugir com o rei. Na próxima, eu posso capturar o peão aqui, ó. Vai ter um peão dele em B6, vai ter um peão dele em B7. A nossa torre vai estar aqui, ó, na coluna C. Tudo isso eu preciso visualizar antes de fazer o lance de cavalo por B6, para ver se realmente vai dar certo, né? O rei dele vai estar aqui em D7, a nossa torre está trancando, essa também, e a dama vai estar em B7 dando checkmate. Então, vamos para esse padrão. Ele não deu a sequência, né? Mas seria peão por, cheque, rei, checkmate. Beleza? Vamos para mais um. Então agora, ó, é interessante esse problema aqui, ó. Nosso oponente tem peça a mais, né? Quantidade, né, de peças é igual, porém ele tem qualidade de peças a mais. Ele tem uma dama aqui, ó, e a gente tem duas torres, é a vez das pretas jogarem. Tá escrito aqui em cima, né? E apertei sem querer. Vamos ver. Eu consigo voltar. Aí, consegui voltar. Então, o que acontece? É a minha vez de pretas de jogar e eu preciso visualizar o seguinte. Então, o rei tá exposto, cheque. Tá exposto, porque ele não tem nenhuma peça que possa tampar, ou se ele tiver uma peça que tampa aqui, ele vai acabar perdendo outras, né? Então ele não tem peões, normalmente é essa a exposição do rei. O rei dele realmente não está seguro, né? Então quais opções que eu tenho de cheque? Eu vou visualizar as mais fáceis, beleza? Eu estou ensinando aqui um passo a passo para o teu iniciante, para o teu aluno, para o teu estudo, que às vezes está começando, poder desenvolver para que você consiga realmente aos poucos, melhorar essa questão de resolução de problemas, beleza? Parece lógico para quem já está mais avançado, mas é difícil para quem está começando. Como qualquer outra matéria, né? Você vai começar na matemática lá, começa fazendo somas simples, né? Aqueles quadradinhos de madeira, nem sei o nome, né? Material lá. Mas aos pouquinhos você vai, quando você vê, você está fazendo conta de x, etc. E conta com letras, né? E vai cada vez mais dificultando, né? E o xadrez é igual. Então eu tenho a opção de cheque aqui, por exemplo, não faz sentido, a torre dele simplesmente toma, e uma outra opção de cheque aqui, o rei dele foge para cá, então talvez não faça tanto sentido, apesar que também posso capturar aqui, ó, nesse caso, vale o pensamento, né? Já que se eu capturar uma peça, pode ser que seja realmente uma vantagem, né? Então eu tenho a opção aqui que faz sentido, que é capturar a peça ou os cheques, tá? Mas eu tenho esse cheque aqui, o rei dele volta, ou eu tenho esse aqui, ó, que parece ser mais forçado, não parece? E é o padrão de checkmate do corredor que a gente vai ver aqui, ó. Por quê? Porque o rei dele tá ficando preso no cantinho do tabuleiro. Então esse padrão realmente ele também fixa na nossa mente de uma forma que você consegue visualizar ele de diferentes formas. Mesmo que a posição não seja igual, né? Você consegue visualizar. Então a gente vai fazer a sequência mental aqui para você ver. Jogamos torre. Aqui fica até difícil de ver o tabuleiro quando tem pouca peça assim, né? Torre em B3 cheque. O rei dele tem algumas opções. A primeira que vamos fazer é tampar com uma dama, mas eu simplesmente capturo, cheque, ele toma, eu tomo a torre dele aqui, ó. Vou ficar com uma torre e um peão a mais, vou dar checkmate tranquilo, né? Então ele não pode tampar com a dama, isso é lógico. Tá, primeira opção tampar com a dama foi descartada. Se ele jogar rei em H3, eu jogo torre cheque aqui, ó. Essa torre vai estar tampando aqui e essa aqui vai ser checkmate, não tem como eles fugir. Mas ele tem ainda a opção de rei em A1. Aí a nossa torre vai estar aqui, certo? E o rei dele vai estar aqui, ó, e eu vou dar um cheque aqui embaixo. Não tem nenhuma opção para ele fugir, a não ser tampar com a dama. Então automaticamente eu posso vir com essa torre, protegida por essa aqui, ó, e capturar aqui, ó. Ou capturar com essa que está aqui, ó, e ganho a partida tranquilamente, né? Vou ficar com uma peça a mais totalmente limpa, tranquilo, e fora um peão ainda mais. Depois eu vou capturar com cheque, vou poder capturar a torre dele aqui com o rei, tranquilo. Então a sequência é essa,
E lembrando que o legal nesse caso aqui ó, é conhecer o padrão inicial, que é o padrão de checkmate na fileira do fundo, ou checkmate do corredor, como a gente costuma dizer. Beleza, ele preferiu tampar aqui, que dura mais, né? A gente toma, ele captura, a gente captura a torre. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o que é o padrão de checkmate na fileira do fundo, pra quem ainda não conhece, logicamente. Vamos aqui em análise. Ó, quando eu preciso fazer uma posição, eu quero mostrar pra vocês, né? O pessoal precisa estudar aí, ó. Ah, como é que eu monto uma posição? Então vamos ensinar pra vocês. Vocês estão visualizando a minha tela inteirinha. Eu visualizo sempre aqui no meu outro monitor. Eu posso vir aqui, ó, definir posição. E aqui, ó, limpar tabuleiro. Tem uma lixeirinha aqui, tá vendo aqui? Apareceu pra vocês, né? Limpar tabuleiro, ó. Some todas as peças e eu vou montar aqui da forma que eu quiser. Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, 3 peões. Vou colocar o rei dele preso aqui, ó. Uma torre aqui e um rei aqui. Checkmate em 1 para as brancas, ó, nossa barrinha já mostrou que é checkmate em 1, mas mesmo que não tivesse, tem a opção de desativar aqui, né? Logicamente eu também coloco aqui, ó, se é as pretas ou as brancas que jogam, ó, é as pretas que jogam, já não tem mais checkmate em 1, mas as brancas ainda estão ganhas, né? A torre é mais forte que esses 3 peões, logicamente depende de onde os peões estão. Se eu coloco os peões aqui, ó, só de eu fazer isso aqui, ó, as pretas já estavam ganhando, por quê? Porque em 1 ele vai promover, né? Mas o que a gente quer mostrar é esse padrão. Checkmate da fileira do fundo, ou checkmate do corredor. É esse padrão, onde o rei está aqui ó, preso pelos peões, ou no caso aqui pode ser por peças. Pode ser que nem seja na última coluna, pode ser que ele esteja aqui, por exemplo. Mas vamos mostrar esse primeiro, né? Ó, aqui, pronto, ó, aperto aqui no play e já posso fazer o lance, ó, checkmate. Vamos voltar aqui, ó. Ver se ficou pronto. Reproduzir, cadê? Não tá dando certo? Acho que é isso aqui. Ah, aqui, ó. Desculpa, tinha uma flechinha, não tava vendo aqui, ó. É o carregar. Beleza, agora sim carregou. Mate em 1 pra gente com torre aqui, ó. Ah, eu coloquei pras pretas jogarem lá, né? Quero ver. Não. Não sei o que deu errado aqui. Vamos fazer de novo. Análise. Definir posição. Aqui, eu cliquei na lixo. Clico aqui. Aqui. Correi lá. Correi aqui. Uma torre. Veio das brancas jogarem. Beleza. Carregar. E agora, mate em 1 com torre. Agora deu certo. Não sei porque estava bugado antes, mas mostrando aqui esse padrão. Beleza. Agora eu quero mostrar um padrão um pouquinho diferente, mas que faz parte do mesmo, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu posso colocar nova análise, definir posição, limpar o tabuleiro. Tá, vamos colocar os peões aqui, ó, por exemplo. Ou vou colocar agora uma torre aqui, ó. Sei lá, tanto faz, né? Agora o padrão checkmate é o mesmo, porém é um pouco diferente, né? Mas é um padrão de checkmate que a gente já conhece, que é o mate do corredor, na fileira do fundo, ou então, opa, tem que carregar aqui, né? Carregar. Então a gente pode dar check em qualquer uma das torres aqui, ó, forçando o rei dele a fugir lá pra trás. E a gente dá checkmate com a outra torre, né? Então, torre check aqui. O rei dele foge para qualquer uma das 3 casas lá que ele tem disponível. E checkmate no próximo. Então esse é o padrão checkmate do corredor. Ele pode acontecer de várias formas, né? Mais uma aqui só para vocês verem. Também acontece muito. E mais. Definir posição. Limpar. Ó, um exemplo clássico aqui, ó. Onde tem um peãozinho ancorando, né? Tem uma peça aqui, por exemplo, tal. Logicamente estou fazendo tudo simples, né? Dá para colocar trocentas peças que você quiser aqui, ó, e às vezes não vai influenciar em nada, né? Então, carregar. E aqui o mesmo checkmate. Já que o peão está evitando que ele fuja aqui. Então, de certa forma, ele também tem aquele mesmo bloqueio aqui, ó, que tinha antes, né? Então, o padrão de checkmate do corredor. Beleza? Então, fizemos aqui um aquecimento, jogando, fazendo resolução de problemas. Agora vamos jogar uma partida de 1 minuto. Vamos direto aqui, ó. É uma fase de diversão, né? Para depois a gente ir para um blitz. Buscando a partida. Tentar não comentar aqui, né? Pra ver se a gente joga um pouquinho mais rápido. Montar um padrãozinho aqui. Tá, ele defendeu.
Que é melhor, acho. Tentar um ataquezinho lá, né? Qualquer coisa eu coloco um peão em H3. Eu me desfaço do peão duplicado, né? Acho que eu vou ter que trocar ali. Demoramos já, né? Opa. Ele vai ter um cheque aqui, vai ter que cobrir com o cavalo. Ó. Ele vai dar um cheque aqui, ó. Cheque, cheque. Não viu. Ah. Acho que ele vai ter ainda. Ou o cheque aqui também. Agora ele viu. Agora eu tô jogando esse. Jogou errado, hein? Ó, ele tinha torre checkmate lá. Ele tinha torre aqui, ó. Não viu. É, 1 minuto é dureza, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu errei aqui também, né? Nesse cheque aqui eu tinha que fugir com o rei, acho que pra durar mais. Mas jogando esse ele tinha torre cheque, ó. Aí tomava aqui, ganhava tudo minhas peças. Eu tinha que fugir com o rei pra durar mais, acho que ele tava ganho aqui. Beleza, mais uma partidinha aqui de 1-0. Como é que eu faço aqui pra nova? 1. Vamos pro nosso gambitão. Joga esse. Opa. Ficou confusa a posição, né? Vamos pras loucuras aqui, ó. Nem ligou. É melhor tomar lá. Trocar aqui mesmo. Vou deixar que eu vou jogar o rei em B6 aqui, ó. É isso. Só pra expor, vai que eu consigo jogar uma dama lá. Tá, consigo fugir com o rei ainda. Tá, né? Ah, ele dá cheque aqui, ó. Mas eu tenho mate ou não? Cheque. Não tenho, né? Tem que voltar o rei. Esse. Uia. Agora ganhei. Mates com tomates, como fala o nosso amigo Rafael Chess. 2.470 tá bom aqui pra nós já fazer é, uma rotina de treino, né? Vou jogar ainda mais uma partida agora, Blitz mesmo, 3 minutos, a gente já aqueceu, né? Aí o certo é a gente jogar partidas mais lentas, né? Com 10 minutos aí, com 5 minutos. Tentar jogar um pouquinho mais rápido aqui também, né? Pessoal que tá começando aí nos desculpe por não poder explicar tanto. Então a gente já tá jogando aqui um ataque índio de rei. E essa estrutura com o fianqueto aqui, né? E é esse bispo aqui nessa casa, né? Não, vou tomar. Tá, agora ele vai ter um ataque aqui, ó. Vou jogar esse já. Provocar esse avanço. Tá, ele não fez. Ele já atacou aqui que eu comentei, né?
Ó, esse eu não posso jogar, senão eu tranco o meu bispo, né? Eu vou tentar esse aqui, ó. Pra tentar avançar isso mais além, né? No último caso, ainda defendo o peão aqui. Tá, agora beleza, forcei o avanço. Não é exatamente o melhor dos mundos aqui, né? Mas pelo menos esse bispo dele fica mais fraco do que nessa diagonal muito forte. Acho que eu posso jogar esse, né? Arriscar aqui. O bispo dele ainda vai manter o problema que ele mesmo criou aqui, né? Eu ainda tenho esse. Talvez ele jogue esse aqui, ó. Bem interessante, ó. Já que a minha dama tá presa aqui na proteção desse peão. Ah, mas daí eu tenho o bispo por, né? Ainda assim, ele pode capturar. Ou eu capturo, ele toma, aí eu tomo o peão. É, deve ser. Ou eu tomo aqui primeiro, né? Não, eu tomo o peão, daí ele toma aqui. Então a primeira sequência deve ser essa e essa. Aí sim faz sentido, ó. Apesar que daí minha dama passa a defender o peão aqui, né? Eu vou poder fazer esse, por exemplo, com a defesa aqui da torre. Muito legal. Ele vai tá tentando ativar o bispo dele, né? De Casas Pretas. Ao mesmo tempo ele ativa o meu aqui, né? Vou tomar em passant, eu acho. Esse peão ele atrapalha aqui o desenvolvimento dele, né? Posso capturar aqui também, mas não quero tirar aqui a pressão que eu consegui colocar. Tá, realmente eu não tinha visto esse lance aqui, ó. Bem chato. Tava querendo jogar esse. Toma. Aqui. Põe um pouco o rei dele, né? Mas ao mesmo tempo o meu também tá exposto. 1,30. Esse toma. Toma. Achei que o rei dele vai pra lá, o bispo tá defendendo, não tem nada, né? Talvez um dama H5, que não faz tanto sentido. Mas eu vou pra esse que eu não resisto, né? Ah, o dama H5 é ruim, né? Automaticamente ele vai ter que um dama por C2. Vai expor demais o nosso rei, né? Talvez dama H5 agora, ou até cavalo H5 pra tomar esse. Vamos arriscar aqui, ó. Ele vai ter esse, eu acho. Eu vou jogar esse aqui, né? E F4. É, acho que esse aqui vai ser bem forte. Ainda vou ter uma complicação extra ali. Tá, agora eu vou tomar. Tá, pelo menos eu consegui me desfazer daquele bispo que eu não tava gostando dele, né? Ao mesmo tempo eu deixei ele com uma boa opção de ataque aqui, né? Vou tentar forçar aqui um pouco. Apesar que o cavalo C6 defende tudo, né? Mas o raio de ação da dama dele diminui. Ó, ele tem um ataque, por exemplo, com dama em D7, bispo, uma bateria aqui e torre, né? Ó, a minha maior dificuldade nessa posição era o bispo de casas pretas dele, já que eu tenho buracos aqui nas casas pretas. Por isso que eu tentei me desfazer, né? Tentar parar de falar um pouco. Tentar me concentrar aqui. Vamos ver se a gente consegue aproveitar essa posição. Mas deve estar melhor pra ele, sim. Meu rei ficou mais exposto que o dele. Ó, ele tá pensando já em sacrifício aqui, né? Com certeza. Ele expõe mais o meu rei do que qualquer outra coisa. É... Tá, eu vou proteger. Eu tinha a opção de tomar o peão aqui, né? Mas antes de mais nada, eu já vou proteger aqui. Senão ele dobra as torres aqui e tal, daí fica é, uma pressão insuportável. Apesar que agora, né? Essa dobrada de torre aqui também já é muito violenta. Vou jogar esse, acho. Vamos ver se ele vai pra dobrada das torres lá. Tá, esse ele já acusou que não foi bom. Vou jogar esse ameaçando aqui, ó. Aproveitar que ele preocupou demais com o tempo, né? Tá, vamos passar a dama pra cá agora. Começando esse agora. Tá, eu vou pra esse. Meu bispo ainda tem essa, né? Agora eu tô ameaçando aquele cheque bem forte. Esse não é jogável, né? É, infelizmente ele achou esse que ganhou uma peça. Vou tentar enrolar aqui agora, né? É aqui.
Caiu o tempo dele. Jogamos bem essa partida, né? Logicamente a gente fez ali vários erros. Vou até fazer uma revisão aqui da partida, que faz parte dos nossos treinamentos também, né? Fazer uma revisão. Ó, a gente esteve bem aqui durante um bom tempo, depois a gente errou, ficou perdido. Vou até visualizar essa dinâmica aqui, ó. O gráfico mostra ali, né? Ó, o tempo. Aqui eu tô passando direto, porque aqui a gente está visualizando o gráfico, ó. Beleza. Ó, chegamos até esse ponto aqui, beleza. Tava tudo normal. O Rock ele fala que foi um erro, né? Isso dá para analisar com muito mais calma. O vídeo tá bem longo já. Só quero passar um pouco mais rápido para vocês verem. Ó, então aquele bispo F4, aquela ideia que a gente teve de fazer com que ele avançasse o peão não era correta, né? Mas beleza, ainda tá mais ou menos equilibrado o jogo, ó. Voltei aqui, equilibrado. Ó, no F4 que eu falei assim, vou arriscar. Realmente era um erro, né? Ainda assim, ó, ele jogou errado também. A gente tomou, não era o melhor lance, mas ainda estava equilibrado, beleza, nossa visualização tava normal. Ó, esse é um lance interessante, não é ruim nem bom, ó, mas ele fala aqui pra ele que é o melhor. É aqui sim eu errei, ó. Eu falei, eu vou tentar arriscar mesmo. Aqui eu acho que ele tinha que fazer esse, né? Bispo em H4 aqui, ó. Mas ao mesmo tempo, ó, ele falou que foi um excelente lance. Tá, tomei, né? Foi pra isso que eu fui. E agora eu vou tentar explorar essa questão do rei. Ó, então ele já fala que aqui eu tô perdido, porque tinha que passar a dama, tinha que tentar um ataque ali, né? Ó, aqui ele tinha que dobrar as torres. Então aqui eu me recuperei bem. Aqui ainda fiquei mal. Aqui joguei errado de novo, né? Ó, tô fazendo bem rápido, pessoal. Não é assim que faz a análise de partida, tá? É só pra vocês terem uma base. Eu queria ver aqui em qual momento, né, que... Ó, aqui já é interessante, mas não era o melhor lance. Aqui realmente ele ganhou uma peça. Só pra quem não visualizou aí. Se eu tomo aqui, ó, ele simplesmente joga esse, ó. Aí fica pior ainda a posição, vocês viram ali, né? Então eu não posso tirar aqui, senão ele toma aqui, ó, com checkmate. Ou o meu rei vai sair, ele vai dar um duplo, um descoberto de cavalo aqui, né? O meu rei vai estar aqui nessa coluna. Então vai ser pior ainda. Se eu não tirar, daí agora não tem como proteger mais esse ponto, né? Talvez vou ter que voltar ao bispo, vai ter sacrifício. Então eu preferi, já que estava perdido aqui, jogar dama G2, por exemplo. Tomei. Aqui eu me senti menos mal do que antes. Daí ele jogou esse lance errado, dei cheque, já tomei e me recuperei aqui até, né? Ainda assim ele fala que ele tá ganho aqui, ó, mas que esse não foi um bom lance. O xadrez é aquela complicação, né? Ó, eu tinha torre cheque lá, que era bem melhor, né? Mas aí não vi, aqui já tá naquela loucura, né? Aqui ganhamos. Ó, era um lance errado, mas só pra ele dar cheque, né? No bullet vale de tudo, né? A gente tava num blitz que se transformou num bullet, né? Beleza, pessoal? Então ficou um vídeo bem longo. Espero que vocês tenham aguentado. Quem aguentou até aqui, já deixa um comentário aí. Ó, eu aguentei até o final do vídeo. Deixa o seu like. Nosso canal tá com poucas horas de visualização. Então temos 3.000 inscritos aí, mas o pessoal não tá assistindo nossos vídeos. Então reforce com seu amigo, né, que gosta de xadrez. Pessoal, vamos visualizar os vídeos do xadrez romântico. Vamos aumentar o nosso nível de xadrez aí também. Quem sabe todo mundo chega em 2.500, né? Vamos pular. É a nossa meta aqui, né, no canal, chegar em 2.500. A gente tá quase conseguindo. 2.454, logicamente é um ritmo bem difícil, né? O pessoal joga muito bem. Eu ainda ia fazer mais coisas aqui, ó, o pessoal saber que é jogar contra os boots, né? Antes de jogar aqui contra as pessoas. Então, pra gente fazer degraus, realmente. E daí, no final, seria aqui a análise aprofundada da partida. Realmente, a análise não só da parte tática, né? Eu fiz rapidamente porque passou muito tempo, mas poderia ser uma análise mais aprofundada, de forma estratégica mesmo, beleza? Quem sabe no futuro a gente faz. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha, o seu like e também nos explica aí nos comentários o que você quer ver aqui no canal, beleza? É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.